E a tal da PEC kamikaze, do desespero, até do Lula, que o Congresso Nacional promulgou na quinta-feira, 14 de julho, não vai ajudar muito o Bolsonaro, não. Já para as eleições para o parlamento, a história pode ser diferente. Especialmente para a turma do Centrão aí. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Não vai custar nada para você, é de graça. E você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas, especialmente neste ano da eleição mais importante da história do Brasil. Obrigado. Eu gravo esse vídeo na tarde de sexta-feira, 15 de julho, e eu confesso que eu estou um pouco atrasado nos temas aqui do vídeo e tal. Eu vou voltar a um tema que eu já comentei em outro vídeo anterior, mas eu acho importante fazê-lo porque agora a gente tem a promulgação da tal da PEC kamikaze, PEC da bondade, PEC dos auxílios, PEC do desespero, PEC do Lula, depende do nome que você quiser dar, que é a PEC que Bolsonaro fez aprovar no Congresso, né, que o governo federal fez aprovar no Congresso, que aumenta o Auxílio Brasil de 400 para 600 reais até dezembro desse ano, concede questão do aumento do valor do gás, auxílio para caminhoneiro, para motorista por aplicativo, enfim. Eu já comentei em outros vídeos sobre essas PECs, sobre essa PEC, sobre essa PEC, e eles vão estar disponíveis aqui no i, eles vão aparecer durante o vídeo aqui. Então, quando terminar esse, você clica no izinho aqui e assiste os outros dois. Qual a ideia dessa PEC? Né? Bolsonaro bateu no teto nas pesquisas, ele não consegue passar do patamar entre 25% e 30% dos votos, quando nas simulações de segundo turno, 35%. Ele não consegue passar nisso. O ex-presidente Lula lidera as pesquisas em todas elas, e muitas delas já cravam o primeiro turno, outras deixam Lula bem perto do primeiro turno, ou seja, a iminência do primeiro turno. O que é que Bolsonaro tenta fazer com isso? Comprar votos. Né? Comprar votos, principalmente dos mais pobres. Em relação aos caminhoneiros e os motoristas por aplicativo, trata-se mais, na verdade, de uma manutenção de base de apoio dele, que já são dois segmentos que, em boa medida, votam em Bolsonaro. Né? Apesar de ter lideranças do movimento dos caminhoneiros, por exemplo, rechaçando o voucher de R$1.000 para caminhoneiro botar combustível, né, diz que é esmola, que foi traída, enfim. Né? Mas fundamentalmente a questão dos mais pobres, que é o segmento onde o Lula, né, onde o ex-presidente Lula tem maior percentual de votos. E por que eu estou dizendo que não vai dar em nada? E não sou eu quem fala. Né? Vários cientistas políticos colocam isso também. O Felipe Nunes da Quest, o Alberto Carlos Almeida, o Marcos Coimbra, e eu também coloco isso. Não que eu esteja me comparando a eles, tá? Mas por que eu coloco isso? Eu já coloquei isso em outros vídeos. Não dá tempo, né, do ponto de vista concreto, não dá tempo desse incremento no Auxílio Brasil ter impacto real na economia. Não dá tempo. Né? A gente está há 3 meses do processo eleitoral. Segundo, os mais pobres ficaram 3 anos e meio, 4 anos, porque esse mandato vai terminar em dezembro, passando fome, os mais pobres mais empobrecidos, né? Tendo fila de osso, comprar carcaça de frango, pé de galinha, enfim. As pessoas não são idiotas. Né? A gente precisa parar de pensar que eleitor é um ser idiotizado, infantilizado, que por qualquer coisa muda o seu voto, espera que alguém, algum iluminado, algum artista, algum ídolo declare votos e aí todo mundo corre para votar. Isso não funciona assim. Do ponto de vista concreto da economia, para ver melhora na economia, para ver isso resultar em melhora na avaliação do governo Bolsonaro, seria necessário muito mais tempo e não só esse incremento no Auxílio Brasil. Por quê? É outro erro achar
que o êxito e o sucesso de Lula e do PT entre os mais pobres é apenas por conta do Bolsa Família e achar que é só a questão da transferência de renda direta. Não foi, né? O Bolsa Família era um programa de transferência de renda? Era. Que tinha uma série de condicionantes e não era o único programa de assistência social que tinha nos governos do PT. Ele era o programa Carro-Chefe, ele era o programa Guarda-Chuva, ele era o programa Vitrine, o nome que você quiser dar, era. Mas não era só isso, né? O desemprego no Brasil agora está muito alto, nós temos inflação, né? A renda está menor. Teve até um dado do IPEC que saiu recentemente aí que mostrou uma queda na desocupação. E quando a gente bota desocupação, estou falando de emprego, carteira assinada e bico, né? Houve uma queda na desocupação, mas a renda caiu muito, né? A própria questão do ICMS dos combustíveis, a gente teve essa redução agora, mas a gasolina, em média, ela está 50% mais cara do que no começo do governo Bolsonaro. Então nem todo mundo é abestalhado que vai dar banho de gasolina no carro. E é por isso que eu estou dizendo que essa PEC, do ponto de vista da eleição do Bolsonaro, não vai funcionar. A eleição para presidente da República, e para governador, enfim, também, ela é uma eleição em que o eleitor ele tende a ser, primeiro, mais criterioso com relação a isso. É parte, inclusive, da nossa cultura presidencialista, de achar que o presidente da República, o governador, eles podem, inclusive, fazer mais coisas do que realmente podem, né? De acordo com nossas leis, enfim, nossa estrutura de Estado. Então a gente tem isso. O fato de ter menos candidatos facilita ao eleitor que ele consiga escolher os candidatos em quem votar com mais zelo, né? E para isso não precisa estudar ciência política, não precisa acompanhar, devorar o noticiário político, como provavelmente você que assiste esse vídeo e eu, a gente faz. Nós não somos o perfil médio do povo brasileiro. O perfil médio do povo brasileiro não sabe os pormenores da política nacional. Mas ele sabe que está comprando menos, deixando mais dinheiro para o mercado e comprando menos. Ele sabe que o poder de compra dele diminuiu. Ele sabe que o desemprego está alastrando. Ele tem um amigo, um parente, um vizinho que está desempregado. Ele sabe disso. E é isso que conta na hora dele escolher o presidente da República. E as pessoas sabem que quem decide questões de salário, de inflação, de renda é o presidente da República. Não adianta tentar botar a culpa em governador, em prefeito, etc. Obviamente que quanto maior o Estado, mais estrutura tiver a unidade federativa, o governador tem mais margem de manobra para a promoção desse tipo de coisa, né? De geração de emprego e tal. Por exemplo, São Paulo, o governador de São Paulo tem mais manobra para fazer isso do que o governador de Alagoas, por exemplo, né? São Paulo, se fosse um país sozinho, ele tinha toda uma estrutura para ser um país, e Alagoas, não. Mas voltando, então não dá tempo nem de fazer esse giro. Vou usar o exemplo da eleição de 2002. Em 2001, um ano antes da eleição de 2002, Fernando Henrique lança o programa Bolsa Escola, baseado numa experiência do governo do Distrito Federal, do então governador Cristóvão Buarque, quando ele era afiliado ao PT. Fernando Henrique lançou esse programa, o Bolsa Escola, com um ano antes da eleição de 2002. Ele fez isso porque a experiência do PT no Distrito Federal com Cristóvão Buarque deu certo. O PT começou a colocar isso em seus discursos, em seu programa de governo, sua proposta partidária, suas teses, enfim. Então o Fernando Henrique já tinha uma avaliação do governo ruim, se antecipou e lançou isso com um ano antes. Não deu resultado, não mudou o ambiente geral do país, que era o eleitorado queria mudança e tal, e Lula foi eleito em 2002. E isso não vai acontecer agora com Bolsonaro. Para a gente ter outra ideia, a tal da PEC, ela coloca 41 bilhões na mão do Bolsonaro para comprar voto, né? E ainda tem negócio de cesta básica, ambulância, etc. Mas vamos lá, 41 bilhões no Bolsonaro para comprar voto. E aí vamos fazer alguns comparativos aqui. O PIB brasileiro em 2022 foi de 8,7 trilhões de reais. E a tal da PEC, ela tem um impacto de 41 bilhões de reais. Só o orçamento da União para esse ano agora, 2022, está em 4,7 trilhões de reais. E a tal da PEC é 41 bi. Ah, mas bi para tri é perto. Não é não. A escala é muito grande. Às vezes quando a gente fala bi e tri, a gente acha que a relação é a mesma, por exemplo, de 10 para 100, ou de 100 para 1000, ou de 1000 para 10 mil. Mas não é não. Só para a gente ter uma ideia.
1 bilhão de segundos correspondem a 32 anos. 1 bilhão de segundos, 32 anos. 1 trilhão de segundos, 1 trilhão de segundos, corresponde a 31.688 anos. Perceberam a escala? Então, um país cujo seu PIB é na casa de 8,7 trilhões, ou seja, beirando os 9 trilhões de reais, o orçamento da União é de mais de 4 trilhões de reais, porque um pacote, uma emenda, uma PEC, uma ação que seja, de 41 bi, vai ter um impacto nacional a ponto de virar voto de eleitores, de mudar a percepção do eleitor do governo Bolsonaro, de virar a percepção de ruim e péssimo que o governo Bolsonaro tem. As últimas pesquisas de opinião de voto, de intenção de voto, enfim, que fizeram a avaliação do governo, coloca que a avaliação de ruim e péssimo do governo Bolsonaro é de 50% para cima, né? Considerado ali um regular e tal, é de 50% para cima. E a aprovação dele, o bom e ótimo, é de 26%, é muito baixo, né? Repare que a aprovação do bom e ótimo dele é a média de percentual de intenção de voto que Bolsonaro tem nas pesquisas. Então essa PEC para Bolsonaro não vai dar conta de nada, né? Os caras estouraram todas as regras estabelecidas, orçamento, regras fiscais, escambau, para tentar, no caso do Bolsonaro, para tentar reverter algo que isso não vai reverter, né? E mandaram para cucuia tudo. E tem a questão fiscal, enfim, para o próximo ano, que pode gerar problemas para o próximo presidente da República. Na questão do parlamento, aí a relação é diferente. Ainda mais porque tem a questão de cesta básica e ambulância. Para o parlamento, a gente tem muitas opções de candidatura para o eleitor escolher. Então o eleitor ele fica mais confuso para escolher, né? Como eu disse, o eleitor não acompanha os pormenores da política, não acompanha o noticiário, não lê, não estuda, não conhece os partidos. O eleitor médio, né? Ele não entende isso. Aí mesmo o eleitor médio que quer votar no Lula, ele vai perguntar a alguém, ele vai procurar em alguém em quem votar para o parlamento, né? Ou ele vai tentar procurar alguém que o beneficie de forma direta, né? Que é a mesma lógica para o presidente. Ele sabe que quando o Lula foi presidente, ele comeu mais, ele estudou, seus filhos foram para a faculdade, ele teve chance de ter casa, ele teve chance de crescer na vida. E ele sabe que com o Bolsonaro ele ficou mais pobre, passou a comer menos, perdeu emprego, as pessoas voltaram para a rua, a fome voltou. O eleitor médio sabe disso, ele não é idiota, ele sabe disso, né? Então, mas quando vai ao parlamento, ele tenta procurar um. Mesmo aquele eleitor que quer votar no amigo do Lula, se ele não sabe em quem votar assim, ele vai perguntar a alguém. Aí ele pode perguntar ao pastor, ele vai perguntar ao tio, amigo, o grupo do Zap, no trabalho, etc. Ao prefeito da cidade dele, ele vai perguntar ao vereador que ele votou. Na cidade a relação política é mais próxima, principalmente nas cidades pequenas. Aí ele vai tentar ver no governador dele, no deputado que ele já votou na outra, vai votar de novo. Estão percebendo? Esse tipo de nuance na eleição para parlamento, e é por isso que é difícil fazer pesquisa de eleição proporcional para o parlamento. É difícil você conjecturar os votos que os candidatos terão, assim, cravar como se faz para o executivo e para o Senado, né, que também não deixa de ser uma eleição majoritária, em que pede ser eleição para o parlamento, né? Por isso que é mais difícil. E aí, isso aí, para a questão do Congresso, dos deputados federais, enfim, isso pode ser uma ajuda, sim, né? Os deputados que estão com a imagem muito colada em Bolsonaro, eles devem ter mais dificuldade de conseguir votos esse ano. E aí toda ajudinha conta para eles, para chegar junto ali no municípiozinho pequeno, junto ao prefeito, ali dentro de bairro, tal, uma cesta básica, ambulância, tarará, né? Para o parlamento, isso conta mais, que é um voto que são votos mais nichados, que vai para um espectro menor. E aí, nisso, a gente precisa estar alerta, né? Não adianta a gente tirar Bolsonaro, eleger o Lula, mesmo que seja no primeiro turno, e você ter um Congresso parecido com esse que a gente tem agora aí, né? Eu sou aqui de Alagoas e vejo muita gente publicar fora Arthur Lira, fora Arthur Lira, fora Arthur Lira. Mas se não fosse o Arthur Lira, seria outro. O problema não é o Arthur Lira, indivíduo CPF. O problema é o perfil de Congresso que nós estamos elegendo. E aí a gente precisa ter cuidado com isso. A tal da PEC aí, isso que foi aprovado, o estado de emergência e tal,
Isso tem muito mais peso na eleição congressual do que na eleição do Bolsonaro, né? Primeiro, porque para a eleição presidente precisaria ter um volume muito maior para dar o giro na economia e o tempo também não ajuda, mas para o parlamentar, para a eleição parlamentar, que é essa coisa menor, é mais fácil, né, aspas, um fácil aí, é mais fácil para ele chegar e tal, e colar no prefeito, na liderança, ele vai pingando voto de nicho. Quando eu falo nicho, eu falo por território, por segmento, estão entendendo? Então, para ele é mais fácil fazer isso, essa interlocução com o prefeito, né? Aí o prefeito não consegue reverter o voto do presidente, o cara já está mais amarrado para o presidente. Mas para deputado é difícil, o cara diz, bota ele que ele traz dinheiro, pode ser quem for, pode ser Bolsonaro, pode ser Lula, pode ser o Papa, pode ser o Pelé, pode ser o Maradona. O meu deputado vai trazer dinheiro para cá, ele é amigo da cidade. Aí o cara gosta do prefeito, ele gosta do vereador que ele votou lá. E ele acaba dando voto para esse deputado, muitas vezes sem saber se esse deputado será a oposição ao Lula no Congresso Nacional. É por isso que tem esse disparate de voto entre executivo e parlamento, né? E aí tem N situações que poderiam resolver isso. Na minha avaliação, seria o voto em lista. E aí a gente reduz, em vez de ter centenas, milhares de candidatos, dependendo do local, para o eleitor escolher para o parlamento, ele vai ter lá os 30 e tanto que são a quantidade de partidos políticos legalizados e que participam das eleições que a gente tem no Brasil. Já era um filtro razoável, né? Mas o debate aqui não é essa questão da voto em lista. Então, é por isso que eu estou dizendo, e como eu já disse em outro vídeo, salve esse vídeo e volta aqui quando tiver eleição ou à medida que as pesquisas forem mudando, né? É preciso que muita coisa aconteça num país do tamanho do Brasil, com a quantidade de eleitores que tem o Brasil. Nós somos um continente em território e nós temos mais de 150 milhões de eleitores. Então, para você dar um giro de avaliação de governo, de virar voto em larga escala dessa forma, a ação tem que ser muito grande, tem que ter um giro muito pesado para fazer isso. E nós estamos muito perto da eleição e não são 40 bi, 41 bi, num PIB de quase 9 tri, em uma união, um governo que tem um orçamento de 4 tri, não é algo de 40 bi que vai promover impacto na economia a ponto de mudar a opinião média do eleitor brasileiro. Algum impacto a favor do Bolsonaro deve ter, mas não vai ter nada que reverta o voto. Se Bolsonaro vencer a eleição, não é por causa dessa PEC. Outras coisas precisam acontecer para que mude a percepção do eleitorado na avaliação do governo dele, né? E até agora isso não está dado, nem mesmo a questão dos combustíveis. Como eu falei, o combustível agora é mais ou menos 50% mais caro do que quando o Bolsonaro começou, né? Talvez tenha muito mais impacto na redução do combustível o preço do barril do petróleo, em dólar, que caiu, do que essa questão do ICMS. E aí lasca os estados embaixo, e aí estados também aí ficam com raiva e vai para a guerra na disputa na base da narrativa, da versão. Então tem muita nuance, né? Essa PEC, Bolsonaro jogou o dane-se para tudo que é lado, para tentar comprar voto, mas no máximo vai comprar voto apenas para os parlamentares do Centrão. Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. Também peço seu like nesse vídeo e inscrição nesse canal. Vai continuar para você de graça e você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas, especialmente neste ano da eleição mais importante da história do Brasil. Também peço que você compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, todas elas, inclusive no WhatsApp e no Telegram. Assim a gente fortalece a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. E nos comentários, sempre lembrando, só não vale xingar nem falar do meio do povo. Um grande abraço.